forma independente, com todas as ligas participando do evento e acrescentando e somando no nosso curso. Então, para quem não conhece ainda a professora Bianca, que foi a coordenadora praticamente de todos esses dias, está auxiliando as ligas e os coordenadores de ligas, e Karine, que vai falar um pouquinho também, vai apresentar o palestrante de hoje. Espero que vocês gostem. É uma pena que nosso evento não está tão cheio quanto deveria.
remédio e ferindo sempre o estômago, que inibe uma prostaglandina, os medicamentos que a gente acaba tomando, por exemplo, principalmente anti-inflamatório, inibe uma prostaglandina específica, que essa prostaglandina, ela protege o estômago, e inibindo ela, a gente pode ter o quê? Úlcera gástrica, ou começar com inapetência, ou vômito, e ferindo o fígado, que é o fígado que metaboliza todos os medicamentos, e o rim, que é o excretor de todos os medicamentos. Então a gente vai ficar o quê? Nessa prática medicamentosa contínua, acabando devagarzinho com o nosso organismo e com a nossa expectativa de vida. A gente tem outras alternativas, são essas práticas, né, integrativas e complementares. Então o Sistema Único de Saúde, já há alguns anos atrás, né, deu esse aval, a OMS também, né, a Organização Mundial de Saúde, para quê? Para gente, que é muito importante a gente inserir essas práticas, e a gente vai ver que a gente está inserindo também cada vez mais constantemente e evoluindo em medicina veterinária, tá? Nós já temos 29 procedimentos holísticos, né, integrativos e complementares, em 54 municípios brasileiros, tá? Isso daqui falando de humanos. Dá para vocês verem aqui, ó, o mais clarinho, o verde mais clarinho, é de 1 a 2 práticas holísticas. Quanto mais fica verde escuro, são mais práticas holísticas que já estão sendo implementadas, tá? Nós já tivemos mais de 1 milhão de atendimentos em medicina tradicional chinesa, 85 mil prescrições de fitoterapia, enfim, 13 mil de homeopatia em média, tá? E a gente pode ver que a região sudeste é a região que mais tem as práticas integrativas e complementares humanas estabelecidas, tá? Então, visto por aí, o Brasil é uma referência mundial de práticas integrativas e complementares humanas, tá? E é muito utilizada para aliviar os sintomas. Infelizmente, né, a gente está muito acostumado a tratar patologias ao invés de prevenir. Então, os sintomas já estabelecidos, a doença, a gente trata como de forma paliativa. Algumas, para vocês conhecerem aí, pode até tirar foto se vocês quiserem, mas tem no site também, né, do governo federal da saúde, né, algumas práticas holísticas humanas. Só que muitas dessas práticas holísticas humanas a gente já está utilizando em medicina veterinária, com pós-graduação, principalmente a acupuntura, a gente tem que ter pós-graduação na medicina tradicional chinesa, e a homeopatia, principalmente a Ayurveda também, a gente precisa ter pós-graduação. Mas dentre várias outras, basta fazermos cursos continuados que a gente já pode atuar com essa prática holística para animais também, tá bom? Então eu vou me ater aqui para vocês, é claro, a acupuntura, que é a minha prática de pós-graduação, né, do meu trabalho principal. Porém, eu também já tenho alguns outros cursos que, como a gente já tem toda a base da medicina tradicional chinesa, aquela base Yin, Yang, 5 elementos, não sei se vocês já escutaram falar, por isso que tem que ter uma pós, porque a base é muito importante, né? Todo o alicerce, até de um prédio, é muito importante. Então, depois da pós, a gente pode fazer várias outras terapias holísticas que ainda não tem pós-graduação, mas tem cursos continuados. Então, essas são as áreas que eu atuo em animais, porque eu atuo em humanos também, né? A aromaterapia, a cromoterapia, que vem das cores, a aroma vem dos sentidos de inalar um odor específico, tá? A homeopatia, que normalmente também é pós-graduação, a musicoterapia, que já dá pra gente, né? São os sons, as vibrações sonoras, a fitoterapia, que vem das plantas, então a gente pode também pensar que todos os remédios alopáticos que nós temos hoje em dia, eles vieram do quê? Da fitoterapia, das plantas, tá? Então a gente já começa por esse princípio. O reiki, que é a imposição de mãos, que também é uma técnica vibracional, todas elas são. E as terapias florais, né? Que nós temos vários tipos de terapias florais. Eu atuo com florais de Bach, que é do Dr. Eduardo Bach, que é francês. Mas nós temos florais brasileiros, que são de Minas, vários tipos de florais. Florais em relação à acupuntura, enfim, são diversos florais que nós temos, tá? Então, as práticas que integram e complementam a nossa medicina alopática são essas, tá? São algumas dessas que eu apresentei anteriormente. Por quê? Justamente por isso, elas integram e complementam. A gente sabe que hoje em dia não basta mais, nem em medicina humana, nem em medicina veterinária, apenas o medicamento. Apenas tratar a causa do problema. Porque depois de alguns meses o problema vai
quê? Práticas que tratam a raiz do problema, justamente por elas serem milenares e atualmente, há algumas décadas, serem comprovadas cientificamente. Tá? Por quê? Porque elas atuam no sistema nervoso central. Então elas modulam a neurotransmissão e equilibram o corpo. Certo? Então faz o quê? O corpo autocurar. O corpo curar sozinho. Então, com essa neuromodulação, o que acontece? A gente acaba tratando a raiz do problema. Eu vou tentar explicar ele mais à frente para vocês. Essas práticas integrativas, então, eu coloquei aqui versus alternativas, porque hoje em dia, antigamente, há alguns anos atrás, a gente ainda poderia chamá-las de alternativas. Mas hoje nós não podemos mais chamá-las de alternativas. Por quê? A alternativa é alguma coisa que pode utilizar ou não. É uma coisa irrelevante. Hoje em dia a gente vê que é muito relevante nós utilizarmos essas práticas holísticas conjuntamente com as práticas alopáticas. Se a gente usa como uma alternativa, podendo ou não usar, o tratamento nem vai ser tão eficaz mais. A gente pode colocar muito mais eficácia no nosso tratamento utilizando essas práticas, certo? E é o que a gente chama as integrativas complementares de medicina holística. Vem do holos, o grego. O que significa isso? Holos quer dizer, holístico quer dizer ver o indivíduo como um todo e não apenas como a soma de suas partes. Por exemplo, a gente vai no cardiologista, ele vê a gente só com aquele problema, analisa só a parte cardíaca. A gente vai, enfim, no ortopedista, principalmente, né, que a gente atua muito com a acupuntura em partes ortopédicas, em medicina veterinária, ele vai ver só o nosso osso, só aquela nossa parte ortopédica, articular. Isso é fragmentar o indivíduo. Isso é a medicina velha, é o que a gente usa na coisa de alopatia. Ah, eu tô com dor no joelho, vou te dar um anti-inflamatório. Depois de algum tempo, o anti-inflamatório vai ter que parar, por causa daquele lance que eu falei com vocês. Vai sobrecarregar o estômago, vai começar a sentir náusea, vai sobrecarregar o fígado, vai sobrecarregar o rim. Quando a gente tiver que parar de tomar, por exemplo, esse anti-inflamatório, o que vai acontecer? Daqui a pouco a dor vai voltar novamente. E aí? Então, nas medicinas holísticas, a gente trata o indivíduo como um todo. A gente vai tirando, vai desmamando os medicamentos, mas com aquelas outras práticas, algumas delas priorizando, né, algumas delas, a gente vai conseguir o quê? Perdurar esse tratamento, sem ter que continuar ferindo com aquela vastidão de medicamentos em nossos órgãos, tá? Então a medicina holística é isso, é ver o indivíduo como um todo. Você não é só um braço que está doendo, você não é só uma articulação, você é muito mais do que isso. E nas pós-graduações de homeopatia, de ayurveda, de acupuntura, a gente vê que tem várias correlações com medo, tristeza, com a pele que pode estar manchada, ou com alguma parte do corpo que dói cronicamente, com o quê? Com nossas emoções, com nossas experiências de infância. A gente consegue correlacionar vários tipos de coisa. Até mesmo, por exemplo, um gosto amargo na nossa boca constantemente. Vou dar um exemplo para vocês, para tentar exemplificar que vocês consigam pensar. Ah, eu tô com gosto amargo na boca, pode ser fígado. O fígado tem muita relação, que a gente aprende na pós, de que raiva, irritabilidade, ansiedade. O nosso mundo hoje em dia, o nosso mundo é o quê? É correria. A gente está sempre ansioso, sempre irritado, nervoso, porque tudo tem que dar certo. Então a gente pode sentir um gosto amargo na boca, tem relação com vários tipos de coisa, e é assim que a gente costuma tratar em medicina tradicional chinesa. A gente vê o indivíduo como um todo, tá? Então, quando a gente muda o nosso modo de observar as coisas que a gente observa acabam mudando. E quanto mais a gente evolui e transforma esse nosso olhar, mais minucioso a gente fica no tratamento com nossos pacientes e até mesmo na autocura, com nós mesmos. A acupuntura, então, em medicina veterinária, vocês podem ver que tem para todos os animais, até mesmo tem acupuntura para plantas, né? Hoje em dia já está comprovando cientificamente, enfim, até saiu na Science ou na Nature, mês passado, eu não lembro qual foi, que as plantas sentem amor, sentem medo, sentem tristeza, isso daí já tem experiências, né? Quando a gente fala para elas coisas negativas e fala para outra planta coisas positivas. Uma pode morrer e ir ficando feia e a outra fica cada vez mais bonita, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver
que tem vários pontos, né? Uma coisa muito esquisita. Isso daqui é anatomia de meridianos do corpo, meridianos, canais colaterais, que a gente chama em acupuntura, porém, trazendo para o ocidente, para vocês entenderem o que são. São raízes nervosas, aqueles troncos nervosos que descem lá do cérebro para inervar o quê? Os braços, as pernas, os músculos que se movimentam, né? A musculatura esquelética e os órgãos internos, né? A musculatura lisa. Esses nervos vocês podem entender como os meridianos, canais colaterais de acupuntura, ou seja, uma coisa super palpável, super que dá pra gente entender, os nervos, certo? Não é nada etéreo, como se pensava, ai, que coisa é essa de meridianos, canais colaterais de acupuntura? São as raízes nervosas, que se ramificam, tá? E vão dar a eletricidade para os músculos esqueléticos e a musculatura lisa funcionar. Então, a acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa abrange várias técnicas associadas que eu vou falar rapidamente hoje para vocês. A acupuntura significa acus e pungere, ou seja, é você puncionar um ponto específico do corpo. E está muito palpada lá na teoria Yin Yang, né? Que nada por exemplo, sol e quente e nada é noite e frio. Tudo tem o seu equilíbrio. E é um padrão de fluxo energético que a gente chama de Qi. Mas enfim, o fluxo energético nada mais é do que essa energia, essa eletricidade